E aí, galera, beleza? Bora para um vídeo mais descontraído, mais espontâneo, mais dia a dia. A vida, de fato, é uma rotina, né? E quis gravar esse vídeo, na verdade, para sair dessa resistência quando uma ideia vem e fico lutando contra. Mas eu tô indo agora levar umas roupas para uma antiga vizinha minha. A Lu e eu demos uma boa limpada no guarda-roupa, pegamos o sapato que a gente não usava, a roupa. Aí eu tô indo levar para essa antiga vizinha e rompendo, na verdade, a resistência de uma ideia que veio na minha mente de gravar esse vídeo com uma proposta que eu imaginei, idealizei. Então eu imaginei alguma coisa na minha mente e eu vou dar conta de materializar isso. Então, por isso que eu tô aqui com cara e coragem, câmera ligada e mostrando para vocês qual vai ser a minha ideia ao levar essas roupas para doação. Então, é isso aí, vamos, bora que bora, ouvir uma frequência durante o caminho e bora lá levar, porque a vida não para, galera. A vida, ela vai te presentear se você entregar alguma coisa para ela. E eu costumo chamar essa voz no ouvido que vem com alguma ideia, com algum insight, com alguma percepção, eu costumo chamar como a voz divina. Então, estou no desafio de ouvi-la cada vez mais, independente do que seja, independente do tremor que isso me dê, porque, confesso, eu saí agora para levar essas roupas com a câmera na mão e realmente eu tô com a perna tremendo. Cada um com seus padrões, né, gente? Cada um com seu rolê, cada um no seu processo, o importante é nos respeitarmos. Mas, enfim, então eu tô ouvindo, intuindo a voz divina e gravando esse vídeo com perna bamba, mas fazendo o que precisa ser feito. Isso aqui tá no meu plano, com um propósito, objetivo maior ainda. E as coisas não caem do céu, né? A gente que tem que correr atrás para materializar aquilo que a gente quer. Então, bora lá. E eu vou mostrando mais um pouquinho para vocês aí como que vai desenrolar esse vídeo, beleza? Bora, galera, bora ajustar a vida. Mas antes de levar essas roupas para doação, a gente vai fazer um pequenino desvio para mostrar um negócio para vocês. Faz parte do vídeo, então é necessário esse desvio. Respire a segurança de quem tem coração tranquilo. A sua habilidade. Galera, tá vendo esse predinho aí, ó? Número 118. Esse predinho, galera, eu conheci a Lu em 2020 e ela tava numa transição de mudar de cidade e tal. Então, quando ela veio pra cá, a gente já se conhecia. E aqui foi o lugar que ela alugou pra recomeçar a vida dela. E, galera, de verdade, o cômodo dela, que ela alugou, era um cômodo só, um cômodo e um banheiro, ficava lá na parte de trás, então ela veio para cá. E eu considero que esse foi o nosso início, porque as coisas começaram a acontecer muito rapidamente comigo e com a Lu. Então, quando ela veio para cá, a gente já estava juntas, eu que ajudei ela a decorar o quartinho. Eu vou deixar uma foto aqui de como ficou esse cômodo e tal. Então, assim, nos primeiros meses a gente tava vai, não vai, aquela coisa de começo e tal, mas na metade do ano em diante a gente se firmou, então eu tava aqui o tempo todo com ela, o tempo todo mesmo. Aí depois de alguns meses a gente foi para um outro predinho,
que inclusive é esse que eu vou levar as roupas para doação. Então, faz parte do vídeo mostrar esse primeiro start de nós, e considero nós porque eu vivi bastante tempo aqui com a Lu. E agora a gente vai para o nosso segundo momento, que já foi um pouquinho melhor, que quando a gente saiu daqui para ir para lá, a gente achava uma mansão, galera, uma mansão. É tipo assim, que daí eram 4 cômodos e tal, tinha uma garagem aqui nesse lugar, a gente deixava meu carro na rua. Então, quando a gente se mudou lá para o outro apartamento, a gente se sentia numa mansão. Mas a gente morou aqui e depois, em 2021, a gente, de fato, fomos morar juntas. Aí quando a gente decidiu morar juntas que a gente veio para esse apartamento. E já foi um salto gigantesco, mas foi muito rápido. Foi assim, menos de um ano que ela tinha vindo para cá, a gente começou a morar num lugar muito maior. Então, bora lá mostrar a nossa segunda etapa da nossa jornada. Chegamos, galera. Esse foi o nosso segundo cantinho. Esse apartamento aqui. Também a gente morava lá na parte de trás, aqui, mais ou menos. Aí, é engraçado porque você vai revisitando lugares que você já viveu e você percebe as dificuldades que você tinha naquele lugar, né, naquele momento de vida, e você percebe que justamente as dificuldades, os desafios foram os gatilhos para você sair daquele lugar, que não fazia mais sentido você estar ali. Então, aí, no caso, são 2 portões aqui de correr, mas esse aqui, ele só entrava moto, não podia estacionar carro aqui, porque era vaga muito apertadinha. E a gente chegou nesse prédio aqui e, por sorte nossa, a gente conseguiu a outra vaga, que era a vaga do lado de lá. Então a gente estacionava do lado de cá. Só que, galera, tipo assim, a gente tinha discussões com um vizinho que parava o carro na frente, e quando a gente questionava para tirar, ficava bravo. Aí por vezes eu me irritava, a Luana se irritava. A gente teve os nossos desafios com cheiro de cigarro muito forte, a gente teve desafios com vizinhos que não cuidavam da casa e que tinha um cachorro e não cuidava do ambiente do cachorro, então ficava mau cheiro e tal, além de até maus tratos com o bichinho. Aí, quando a gente mudou pra cá, era uma mansão e tal, e a gente gostava. Vou deixar também fotos aqui de como era o nosso apartamento. Então, os 2 primeiros anos, a gente adorava esse lugar. Era, assim, muito bom, valor muito bom de aluguel. O espaço para o valor que a gente pagava, era muito bom. Então, a gente estava bem contente. Só que quando a gente começou a expandir um pouco a mente, ampliar nossos horizontes, ampliar o nosso olhar para a vida, era tipo assim, não dá mais para ficar aqui, não dá mais para tolerar as coisas que a gente tolera e tal. E a gente tem capacidade de sair daqui. A gente estava engajada de experimentar coisas boas da vida, sabe? E foi justamente no mês que a gente teve mais fome para a vida. Fome de aprender mais, fome de conhecer coisas diferentes, fome de pensar diferente, de imaginar diferente e tal. Aí a gente estava também de conhecer possíveis lugares para a gente morar. E foi aí que a gente, em uma semana, decidiu sair daqui, se mudar, alugar um outro apartamento, um espaço maior,
que depois é esse que eu vou mostrar no final do vídeo. Mas foi a partir das dificuldades, dos desafios que a gente estava vivendo aqui, com a nossa mentalidade de que a gente merecia mais, que a gente foi em busca do nosso sonho. Então é isso que nos motivou, nos engatilhou para viver onde a gente vive. E assim, sem comparação, na verdade, sem comparação. Mas agora eu vou entregar lá as doações e depois eu volto para mostrar o desfecho final do vídeo. Ai, é realmente muito bom você fazer as coisas sem fins, sabe? Simplesmente porque você quer, sem a obrigação de ter que fazer, sem a cobrança, sem achar que você só tem valor se fizer alguma coisa, simplesmente porque você quer. E essa é uma das maiores lições, tanto minha quanto da Lu, é sustentar aquilo que a gente quer, independente do que isso vá abalar no externo. A gente sustenta o que a gente quer. Então, poder olhar no nosso guarda-roupa e falar assim, eu quero me livrar dessa energia. Não é nem que a roupa tá ruim, muito pelo contrário, eu amo essa roupa, mas ela já cumpriu o seu propósito e vamos passar para frente, que ela faça outra pessoa feliz. Não me delongando mais, agora partiu casa e é esse o principal intuito, na verdade, desse vídeo. É mostrar os 3 cenários e compartilhar um pouco do nosso... Como que foi a construção da nossa mentalidade, etapa por etapa, momento por momento. E é isso, bora dirigir, bora ir para o meu lar, que minha digníssima esposa me espera. Então, bora. Oportunidades. Fique à vontade. Nossa, Faça força pro outro lado. música propícia, hein? Só na força de vontade. Interprete tudo, absolutamente tudo, como uma mensagem do universo. Essa música não é à toa, muito boa. Nunca tinha ouvido ela. Muito boa. Obrigada, universo. Continue mandando sinais, que eu tô buscando ser o mais atenta possível. Ou deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível e deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. Pois tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível ou deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Tudo muda depois de ter conseguido. Olha, pior que é pura verdade, cara. Depois que você consegue, tudo muda. Tudo muda. E esse vídeo não é sobre dinheiro. Não é sobre financeiro. É sobre isso aqui, ó. É sobre mentalidade. Bora, seguimos que estamos chegando. Dinheiro vem pra mim, sou um imã de dinheiro. Minhas músicas são ótimas. Ai, galera, não dou aderência mais pra
sertanejo, pra... E nem é uma crítica, tá? É só que eu não dou aderência mais mesmo. Sertanejo, as músicas que eu ouvia, cara, não agrega nada. De ficar absorvendo aquelas mensagens, aquelas coisas falando de traição, de culpa, de vingança, coisas pesadas, né? A gente tem que trazer leveza para os nossos dias. Nossos segundos estão contados aqui nessa terra. Então, a gente tem que ser leve, pensar em coisas boas, mirar em coisas boas, que é isso que a gente vai atrair, na verdade. O universo entrega o que a gente vibra. Então eu procuro vibrar nessas músicas aí. Sou próspera, sou abundante e, mais uma vez, não é sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro, é sobre prosperidade mental, emocional, física, financeira, relacional. E é isso. Aí chegamos. A árvore vai tampar, mas o meu prédio é aquele do meio. Nem sei se é o meio, mas é uma torre só, galera. Nesse parque lindo, que aqui tem festa junina agora, então tá fechado. Mas esse é o meu atual lar. E agora vamos estacionar aqui para fazer o restante do vídeo. A garagem acho que vai estar escura, mas vamos tentar. Pi, 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 pi. Agora que a gente não tem mais briga por vaga, agora a gente tem 2 vagas. Reconhecimento facial para abrir portão. Sim, parece pequeno, mas para quem veio daquele lugar, cara, é incrível isso aqui. E muito mais que isso, é sobre o que a gente dá conta de alcançar quando a gente não desiste, quando a gente sabe para onde quer ir, sabe o que a gente quer, sabe o preço que a gente vai ter que pagar por isso, e não é sobre dinheiro, é o preço das coisas que você vai ter que abrir mão. Então, é realmente sensacional tá aqui. Vai ficar um pouquinho escuro o final do vídeo, mas é sobre isso, né, galera? É sobre não ser perfeccionista nesse momento. Tô abstraindo do meu perfeccionismo, porque senão eu travo, senão eu não faço nada. Eu deixo pra lá, deixo pra depois, procrastino. Eu tenho uma certa tendência a procrastinar. Então, eu recebi a intuição e eu quero fazer isso. E no começo eu vou fazer errado mesmo, vou ser ruim e tal, mas tudo bem, é sobre isso a vida. Galera, vai ficar meio escurinho, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? É só pra finalizar o vídeo. O que eu queria compartilhar, o intuito desse vídeo, na verdade foi intuição, como eu disse, não é sobre dinheiro, sabe? E ver esse salto tão grandioso só reforça que não é sobre ter, é sobre ser. Mas eu tô falando isso porque a gente tá num momento de vida que a gente tá integrando que os resultados são mera consequência daquilo que você tá fazendo na vida. E a Lu e eu, a gente tá entregando muito no sentido de melhoria interna, de olhar para si, olhar para o outro com mais respeito, com mais amor, mesmo que aparentemente em algumas relações, tanto minha quanto dela, tenha descombinado, tenha se desconfigurado de alguma forma, tenha se afastado e tal. Mesmo assim, a gente tá entendendo que a gente só dá conta de alcançar aquilo que a gente quer verdadeiramente. A gente tá aprendendo a respeitar a si mesma. Respeitar aquilo que a gente quer, que a gente acredita, qual é a nossa verdade, independentemente do quão louco isso seja, do quanto isso afaste pessoas. Aqui é meramente ilustrativo, no sentido de que a gente dá conta de
materializar, isso aqui é tudo material, isso aqui é matéria, isso aqui é físico, isso aqui é a gente que cria. E quando a gente se deu conta de que a gente pode criar absolutamente tudo o que a gente idealiza na mente, a gente precisou limpar tudo de ruim que a gente alimentava. Sejam elas crenças, opiniões sobre si, sobre os outros, uma negatividade, de uma maneira geral, para não entrar em muitos, mas pensar negativo nunca fez tanto sentido para mim. Eu nunca integrei isso de fato como eu estou integrando agora. O que é pensar de fato? Pensamento positivo e o pensamento negativo. Pensamento positivo não é só, eu quero aquela casa e eu vou ter aquela casa, vai se materializar. Não é disso que eu estou falando. Quando você pensa positivo, quando você mira em alguma coisa, eu quero aquela casa, você vai entender quais são os empecilhos que estão no caminho. E naturalmente, quando você starta isso, as coisas vão acontecer para te mostrar cada vez mais. Você precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo, precisa desistir disso, precisa decidir isso. Você precisa de abrir mão de certas coisas, de certos lugares, de certas pessoas. Não é que você queira, mas é o seu momento. Você vai precisar se respeitar. É como se a vida te perguntasse o tempo todo: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Porque é isso aqui que você tem que fazer. E quando você entrega de fato aquela verdade sobre aquilo que você quer, a vida é isso aqui, galera. A vida entrega. A vida, ela é justa. Deus é justo. Ele não é maldoso, ele não tá te punindo, ele não tá te cobrando de algo. Ele só tá esperando você decidir a vida que você quer. E a partir do momento que você decide a vida que você, exclusivamente você, só você, entendeu? Quando eu falo você, é você, só você. Independente se você é casado, se você tem filhos, se você tem um vínculo muito forte com seus pais, com seus tios, com seus avós, com seu professor, independente do quanto de amor, e eu coloco amor entre aspas porque hoje eu estou aprendendo, na minha perspectiva, o que é amar verdadeiramente. Tira todo mundo, por mais que você ame, tira todo mundo, escolhe só o que você quer. Cara, se você ir em busca disso, você vai entender que a vida vai te entregar. Não é macumba, não é coisa do mal, não é porque você não ama pessoas, não é porque você não respeita mais as pessoas, mas é que você aprendeu a se amar primeiro. Você sabe se amar de verdade. Não tô falando no sentido egóico, egoísta, do jeito que a gente acha que é, quando a gente para pensar o que é amar a si mesmo. Mas amar verdadeiramente, sabe? Se encarar, entender as suas dificuldades, os seus desafios, os seus bloqueios, aquelas coisas que você acha que nunca vai sair de você. Encarar de verdade aquela pessoa que você tem que deixar, aquela pessoa que não combina mais com você, por mais que você ame, e sustentar aquilo. Você tem coragem? E isso para mim é se amar de verdade. É quando você se coloca na frente, na fila da sua própria vida. É você que tem que estar na frente, no primeiro lugar da fila da sua própria vida. Então, quando a gente passou a virar essa chave, eu me coloquei na primeira fila da minha vida, a Lu colocou ela na dela, e a gente tá aqui, cara. E eu tô fazendo a minha parte no que me cabe, ela tá fazendo a parte dela no que cabe, e juntas, agregadas, entrelaçadas, a gente está alcançando isso. Então acho que a mensagem do vídeo, na verdade, de uma maneira bem simples, e vai ficar simples mesmo, com erro, com falha, com devaneios,
Mas a mensagem desse vídeo é o que eu tenho integrado cada vez mais. É que a energia que você vibra, é foda falar de energia sem se achar uma louca com isso, porque faz pouco tempo que pensa, mas vamos lá. A energia que você vibra é essa a mensagem que o universo vai entender. Ou seja, se você vibra amor, o universo te devolve amor. Se você vibra ódio, o universo te devolve ódio. É a mensagem que ele está entendendo daquilo que você está emitindo. Entende? Parece simples. Eu sei que parece simples e também sei que é complexo, mas o universo, ele só te entrega aquilo que você quer. Só que você pode estar pedindo conscientemente, entendendo aquilo que você está pedindo, ou você pode estar pedindo inconscientemente. E inconscientemente é baseado em crenças, baseado na forma que você foi criado, na forma que você acredita, na limitação de olhar por uma outra perspectiva. Eu acho que uma grande chave foi quando eu aprendi a olhar por outra perspectiva. Se você pega um objeto e vai virando, em cada momento vai ter infinitas possibilidades de você enxergar. Você pode enxergar a olho nu dessa forma, você pode pegar um microscópio e ir mais profundamente, você pode dar um zoom out e enxergar de uma outra perspectiva. Então, cada um nesta humanidade veio com a sua própria perspectiva. A única diferença é que alguns têm a coragem de bancar essa perspectiva e outros apenas se repetem comportamentos, repetem a programação que foi feita lá na infância e tal. Mas acho que de maneira geral é isso. Talvez eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria, talvez não, mas o que eu queria trazer com esse vídeo é que você dá conta de realizar o que você enxergou na mente. Só que você tem que estar disposto a encarar aquilo que a vida, o banquete que a vida vai te proporcionar para mostrar quais são os bloqueios que você precisa romper para alcançar aquilo que você deseja. E acho que a maior prova disso é esse salto exponencial que a Lu e eu tivemos. E mais uma vez, não é sobre dinheiro, não é sobre se amostrar, muito pelo contrário, é sobre mente. Mente, gente, mente, mentalidade, é sobre mentalidade. E eu estou muito feliz comigo de, mesmo tardio ou não, aos 35 anos, poder vivenciar isso, essa expansão de mente, esse olhar aberto para novos pontos de vistas, para respeitar o ponto de vista do outro, para entender que cada um tem a sua verdade. Eu não acredito em verdade absoluta, uma verdade única para todos. Eu acredito que cada um tem a sua própria verdade e que temos que bancar, temos que sustentar essa verdade. Então é isso. Bora que a minha neguinha tá esperando, tá frio aqui. E é isso. Tomara que fique bom o vídeo. Beijo, tchau!